Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E Ailda, e nós estamos aqui para mais um. culto da família, juntos, unidos em família, todos nós aqui para lá, para louvar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Obrigada a você que está com a gente, obrigada a você que vai entrar também nessa gravação, para que possamos levar a palavra de Deus até os confins da terra, todo o povo, todas as línguas, todas as nações, que possam estar louvando esse Deus tremendo que escolheu a você, a mim, a nós, aqui, cada um de nós, com toda a sua graça, toda a sua misericórdia. E nós convidamos você agora para uma nova fase do nosso Ministério Água Viva. Aí você tem o site, agora tem o aguavivaministério.com, nossa nova fase. Então, seja muito bem-vindo e venha junto com a gente, né? Porque a gente precisa de muita gente para trabalhar e a gente precisa de muita gente para estar aqui juntos. Agradecemos a todos que têm, desde o começo, estado conosco, orando, e até aqui o Senhor nos tem ajudado. E tem muito mais pela frente. Então, convidamos todos também a entrar na Rádio Vineyard, que pode ouvir louvores 24 horas, né? Que você possa também estar cheia dessas palavras que vêm do Senhor, palavras de vida, palavras que venham edificar o nosso dia a dia. E também, se você quer receber o seu devocional, entre em contato aí com a gente para poder estar recebendo. É isso aí, está embaixo escrito. Aí você entra em contato conosco para receber um devocional. E aí, todos os dias, você começar bem o seu dia com a palavra, cheio da palavra, do amor e da alegria do Senhor. E para quem precisa também, dá para fazer aconselhamento. Se você precisa de alguma coisa também, aí está, o ministério. O ministério conectado com você 24 horas por dia. Seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus. E você aí que tem um negócio, que tem uma loja, né, que tem uma empresa, que tem um som ambiente, você pode colocar a Rádio Vineyard 24 horas de louvor, 24 horas de palavra, em nome de Jesus. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Bom, estamos terminando mais uma semana, né? Terminamos uma semana e estamos começando uma nova semana. E essa semana foi uma semana meio agitada, né? Uma semana de revelações, uma semana importante para os cristãos. É, uma semana em que a gente começa a ver as águas sendo divididas, aqueles que são cristãos e aqueles que parecem cristãos, né? Foi uma semana onde vimos o cumprimento de mais uma profecia da volta de Jesus. Mais um detalhe que Jesus falou lá em Mateus 24, que veio se cumprir. Mais um detalhe que Jesus revelou lá em Apocalipse, que também veio se cumprir. Nós estamos falando aí da abertura das Olimpíadas lá na França, onde nós vimos o quê? Vimos o satanismo sendo enaltecido, onde todo o inferno estava lá reunido. Isso é para deixar a gente preocupado? Não, não é para deixar a gente preocupado, mas é para nós começarmos a ver o que está acontecendo, né? Uma semana onde nós vimos o cristianismo sendo ridicularizado e zombado, onde eles pegaram as coisas que são importantes para o cristianismo e começaram a chacotear. Uma semana em que a Santa Ceia sendo desrespeitada e pervertida. Na verdade, foi isso que aconteceu na abertura das Olimpíadas, né? Tudo isso nos remete ao quê? À volta de Jesus. Aleluia! Ai, pastor, mas você está chateado com isso? Não, não estou chateado com isso. A gente fica chocado com as imagens, né? E você se viu aí a abertura das Olimpíadas. Nós vimos alguns flashes, nós não vimos a abertura inteira. Você deve ficar chocado com aquilo que da ousadia do inferno. Como o inferno é ousado. Imagina se nós cristãos fôssemos ousados a esse ponto, a ponto de irmos para cima e falar desse pseudo-deus deles, né? Mas o nosso Deus, o Deus que é poderoso, o Deus que está sempre conosco. Mas o apóstolo Paulo, ele já fala, ele já nos adverte sobre isso, né? E ele fala ali
em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, se você está de pé, cuide para que não caia. Se você está firmado na palavra, não se deixe levar. Os tempos são maus. Os tempos são maus e os maus tempos vão piorar. As coisas vão piorar. Nós devemos buscar mais de Deus, buscar conhecer mais desse Deus, estar mais próximo de Deus, termos um cuidado com a palavra de Deus. É por isso que nós temos o nosso estudo bíblico todas as quintas-feiras, para nós buscarmos conhecimento da palavra e podermos viver a palavra. Então é muito importante isso. E observe que Jesus, ele já nos alertava sobre isso, né? Abra sua Bíblia lá, em Mateus, capítulo 24, versículos de 9 a 12. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa é a palavra. Essa é a indicação que Jesus deu para os discípulos e dá para você e para mim, da volta dele. Vamos ver coisas terríveis. Vemos o esfriamento da igreja e dos cristãos. Em todo o mundo, não é só aqui ou só aí, não, é em todo o mundo. Nós vemos o esfriamento, em especial na Europa. A Europa, que é o berço do cristianismo, a Europa, que é o berço do protestantismo, a Europa, que é o berço da reforma, aonde a reforma surgiu. Mas isso ainda não é o fim, e sim um sinal que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Isso não é o fim, nós vamos ver coisas piores ainda, se estivermos vivos, é lógico. E para isso, devemos estar preparados. Nós temos que estar preparados espiritualmente, psicologicamente, temos que estar firmados na palavra do Senhor. Voltamos a dizer, firmados na palavra não é uma religião, não é uma doutrina, não é uma igreja, não é uma denominação, é estar ligado direto com Jesus. Né? Nós temos o Espírito Santo e permitirmos que o Espírito Santo fale conosco. Devemos saber em quem confiar e quem pode nos socorrer. Quem pode? Ai, pastor, e agora o que a gente faz? Pois é, a gente continua vivendo debaixo da graça do Senhor. É isso que a gente vai fazer. E por isso, o Senhor nos traz hoje uma palavra de esperança. Uma palavra de fé, uma palavra de consolo e, principalmente, uma palavra que Ele traz para nós, uma palavra de socorro. A palavra que o Senhor traz para nós hoje é uma palavra de socorro. Socorro, Senhor. Não, Ele é o nosso socorro. Primeiro vamos definir o que é socorro. Socorro é auxílio, é ajuda ou assistência que oferece a alguém em caso de um problema, com uma dificuldade ou doença. Isso é socorro. Socorro financeiro, socorro em uma enfermidade, socorro em uma situação caótica. Ajuda é aquele que se oferece para ajudar ou para socorrer outra pessoa. Ok, definimos socorro. Sabemos agora o que é socorro. Pastor, mas eu já sabia. Então, que bom, né? Que bom que você já sabia. Mas a gente dá um V0 aqui para que todos estejam na mesma página, né? Em nossos dias, muitas vezes, não temos quem nos possa socorrer. Na verdade, a gente precisa de uma situação, a gente está passando por uma situação e a gente não sabe nem a quem pedir socorro. Mas a Bíblia nos traz a direção
para o nosso socorro. Ela traz. E hoje nós vamos ver 3 pontos muito importantes, lembrando que devemos pedir socorro, primeiro, a quem cremos que possa socorrer. Eu não vou pedir socorro para quem está morrendo afogado. Eu estou morrendo afogado, eu vou pedir socorro para aquele que está morrendo afogado. Não, não dá certo, né? Então, eu tenho que saber, né, para quem eu vou pedir socorro. Quem tem maior condição de me socorrer. Então, eu não vou pedir ajuda financeira para quem está falido, né? Então, eu tenho que buscar ou pedir ajuda para alguém que está doente com uma enfermidade pior que a minha. Não é assim. Então, eu tenho que pedir, saber a quem eu vou pedir, né? O louvor que nós acabamos de cantar, você que não entrou antes, né? Então, o louvor a gente não grava, né? Por questões de direitos autorais. Mas o louvor nós falamos que Deus sempre está comigo. Isso é profundo. Isso é profundo, porque muitas vezes nós vemos cristãos que estão sós, ainda que esteja dentro da igreja com 1000 pessoas. Eles estão sós. Ele não crê que esse Deus está sempre com ele. Assim como ele está com você e comigo hoje, né? Então, nós vamos ver. Abra sua Bíblia aí, em Salmos. Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A quem nós vamos pedir socorro? Esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto muito importante que nós temos que ter em mente. Esse é um ponto muito importante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não importa o temor de que os montes ou as cidades caiam de repente devido a uma explosão nuclear. Persegue isso, esse pensamento persegue muitas pessoas na atualidade. Ai, o que vai acontecer? Ai, nós estamos vendo aqui em Idaho que está pegando fogo num parque florestal. Ok, o que vai acontecer? E ficar todo desesperado. Não, calma. Calma. O salmista diz aqui, inclusive, se o mundo se acabasse, não temeremos. Ainda que o mundo se acabe, eu não vou temer. Vou tomar os meus cuidados? É lógico, vou tomar os meus cuidados, mas eu não vou temer, eu não vou sair não vou perder o meu norte. Eu sei que o Senhor está comigo. Até frente a uma destruição total, o salmista expressou uma grande confiança na capacidade de Deus para salvá-lo. Essa confiança que muitas vezes você e eu não temos. A capacidade que Deus tem para salvar a gente, nós não conseguimos mensurar. Não dá para a gente, vamos medir essa capacidade. Não dá, não tem jeito. E nós esquecemos dessa capacidade, nós esquecemos que esse Deus ele está por nós. Parece impossível enfrentar-se ao fim do mundo sem temor. Isso parece até meio difícil, mas a Bíblia é clara. Deus é o nosso refúgio. Se Deus é o nosso refúgio, o mundo vai acabar? Ok? Até frente à destruição total, ele continua sendo nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus forte, o Deus que nos socorre, independente da situação. Não é um simples refúgio temporário, assim, olha, vai quebrar o galho. Não tem nada de quebra-galho aqui. Ele é o teu refúgio, ele é o nosso refúgio. O nosso refúgio não temporal, mas eterno. E ele pode nos fortalecer em todas as circunstâncias, em todas elas.
Nós somos fortalecidos por Ele em qualquer circunstância. Não importa onde você esteja, não importa por onde você esteja passando, qual é a dificuldade, qual é o diagnóstico médico, não importa. O Senhor está com você, Ele é o teu refúgio. Nesse versículo que nós lemos, o salmista reconhece a sua limitação. Ele reconhece a sua fragilidade, busca em Deus um socorro. Ele busca o seu socorro no Senhor. Assim, de verdade, você e eu devemos fazer, né? Nós devemos reconhecer as nossas limitações e as nossas fragilidades e entender que nós temos um Deus que é o nosso refúgio, um Deus que é a nossa fortaleza. Confie em Deus. Deus, ele tem o poder de nos ajudar, de nos proteger, de nos guiar, de nos manter, de fazer o que Ele quiser. Ele tem esse poder na minha vida e na tua vida. Só depende de eu crer e só depende de eu permitir que Ele faça. O segundo ponto, que é importante, abre a sua Bíblia lá no Salmo capítulo 34, versículo 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Por que pedir socorro a Deus? Esse é um ponto bastante interessante e bastante importante. Aqui o salmista fala que clamam os justos. Clamam os justos. E o que acontece? O Senhor escuta. Olha que coisa. Justo, quem é o justo? Justo é aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. Justos são aqueles que caminham dentro da palavra do Senhor. Justos são aqueles que obedecem a Deus, que obedecem os mandamentos que Jesus deixou para nós. Ou seja, uma das vantagens ou benefícios de ser justo é o privilégio de chorar a Deus. Eu tenho o privilégio de chorar a Deus. Eu tenho o privilégio de invocar o seu nome, com a certeza de que ele nos ouvirá e nos libertará. Esse é um privilégio de quem é justo. Esse é um privilégio de quem caminha com Deus. Esse é um privilégio de quem tem a sua vida baixo a proteção de Deus. É assim. Ninguém jamais apreciou completamente esse privilégio. O privilégio de poder invocar o nome de Deus. As pessoas levam as coisas assim meio que na flauta, meio que o privilégio da oração. Nós temos a nossa reunião de oração toda primeira terça-feira de cada mês. Né? E nós não vemos as pessoas assim querendo usufruir desse privilégio. Né? Não tem fila aqui, né? Tem um monte de pedido aqui. Nós temos aqui um mural de oração que tem aqui muitos pedidos. Eu posso dizer que tem centenas de pedidos aqui. Mas a gente não vê ninguém fazendo fila. Eu quero orar, eu quero falar com Deus. A gente não vê. Ninguém querendo usufruir desse privilégio. Não há bênção conferida ao homem em seu estado atual superior a esse privilégio. Não existe. Deus nos escuta e nos socorre. Deus está atento às nossas necessidades. Deus nos livra das nossas tribulações. Pastor, mas eu estou passando cada perrengue. Pois é, você não sabe o que poderia ser pior, né? Porque Deus tem te livrado. Você não sabe, se não houvesse o livramento de Deus, aonde você estaria, onde eu estaria hoje? Nós não sabemos. Mas certamente nós não estaríamos aqui conversando, né? Certamente não. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, aqui Jesus nos diz por que pedir socorro a Deus. Jesus nos diz que devemos ser persistentes.
persistentes em busca do nosso Deus. Ou seja, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, olha, peça, busque, bata, seja persistente. Chegar a conhecer a Deus demanda decisão. E Jesus assegura que nossos esforços serão premiados. Então, se você se esforça em conhecer a Deus, teu esforço vai ser premiado. Não se renda em seu afã por encontrar-se com Deus. Não se renda. Ah, é porque eu quero. Não, siga. Siga lhe pedindo mais sabedoria, siga pedindo mais discernimento, siga pedindo mais paciência, mais conhecimento, mais amor e principalmente mais compreensão. Senhor, eu quero entender. Então mostra-me e ele vai te mostrar. Deus responde ao clamor dos seus filhos. Dos justos, né? Nós acabamos de ler aqui. Deus está no controle de todas as coisas. Tenha essa certeza na tua vida. Né? O terceiro ponto encontra-se lá em Salmos, Salmos capítulo 18, versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Pedir socorro para quem pode te socorrer. E quem pode te socorrer? Deus. Somente Deus pode me socorrer, somente Deus pode te socorrer. E o salmista ele fala aqui, na minha angústia, ele estava angustiado. Nos momentos mais difíceis, Davi buscava o seu socorro em Deus. E nos teus momentos mais difíceis? Mas se você lê o livro de Salmos, que é um livro bastante interessante, tem salmos de Davi, salmos de Asaf, salmos de Moisés, tem bastante, mas a maioria dos salmos são de Davi. Você vai ver Davi louvando ao Senhor sempre, em toda situação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ele escreve lá no Salmo 132, 1. Enfim, o Senhor, ele está à disposição de nós, mas não só a hora que nós estamos no perrengue. Davi buscava o Senhor todo o tempo. Davi tinha um clamor com sinceridade. Aí, pastor, agora você pegou pesado, né? Na verdade é isso. Na verdade é isso. Muitas vezes você e eu, nós somos falsos diante de Deus, achando que a gente consegue dar uma volta em Deus, consegue enganar Deus. Ah, eu vou dar uma enganadinha em Deus. Não consegue. O nosso clamor ele é ouvido quando nós clamamos com sinceridade. Davi tinha um coração reto diante de Deus. Ele fala aqui, olha, gritei por socorro. Como é que ele gritou por socorro? Ele orou ao Senhor. Aleluia. Ele orou ao Senhor. Ele pediu ajuda de Deus em seus problemas. E ele conseguiu a ajuda do Senhor. Ele não confiou nas suas próprias forças. E muitas vezes a gente quer confiar naquilo que a gente conhece, com os nossos conhecimentos, com a nossa força. Ele não procurou ajuda humana. Ele olhou para Deus somente. Clamar com sinceridade. Clamar com sinceridade. Abre a tua Bíblia aí em Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nós temos que pedir socorro para Deus. Para quem pode resolver. E aqui, Jesus, a gente já viu essa parábola antes, né? Jesus, ele falava que, olha, você nunca deve esmorecer. Você nunca deve desistir. Jesus está falando aqui não para você ser teimoso, mas para você ser persistente. Qual a diferença de teimoso e persistente? Teimoso é aquele que fica batendo em ferro frio, né?
achando que o ferro vai entortar. Isso não vai acontecer. Né? E persistente, aquele que sabe que Deus está no controle. Por exemplo, muitas vezes as pessoas acham que nós somos teimosos, né? Não, nós somos persistentes, nós sabemos o que o Senhor chamou, para que o Senhor nos chamou. Então, apesar de muitas vezes não ter número, não ter quantidade, não, sabe, nós estamos aí. Ah, mas vocês são teimosos. Não, não somos teimosos, nós somos persistentes. Porque aquilo que o Senhor colocou na nossa mão é o que a gente vai fazer. A perseverança tem que fazer parte da vida do cristão. Se nós não perseverarmos na nossa fé, se nós não formos persistentes em conhecer e andar com esse Deus, o mundo vai nos levar assim, facilmente. Persistência não é desistir fácil. Primeiro problema é quando somos dirigidos pelo Espírito Santo. Olha, não existe espaço para o desânimo, não existe espaço para a desistência. Existe espaço, sim, para persistência. Por quê? Porque o mundo está no maligno. O mundo ele vai se levantar contra tudo aquilo que é do Senhor. Agora, nós temos que ter persistência e buscar socorro num Deus que pode todas as coisas. E Paulo nos avisa aqui em Romanos, abre a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, nós temos que pedir socorro para esse Deus. Deus faz possível. Deus faz possível. Todas as coisas. As coisas não são incidentes isolados, né? Mas ele faz possível todas as coisas que reduzem ao nosso bem. É para o nosso bem que ele faz as coisas. Isso não significa que tudo o que nos passa é bom, não é? Então tudo na minha vida vai dar certo. Isso aí é o evangelho da prosperidade. Isso daí é uma grande mentira do inferno que está se infiltrando dentro das igrejas, dentro de muitos grupos religiosos e principalmente na vida de cristãos. Eu não vou ter problema. Não, pode ter problema sim. Por quê? Porque o mundo é do maligno. Nós estamos no mundo, nós estamos de passagem aqui, mas nós vamos viver as consequências também. O mal, ele segue prevalecendo no mundo. Não na nossa vida, mas no mundo. Mas Deus é capaz de trocar todas as circunstâncias a nosso favor. Tudo ele pode trocar ao meu favor e ao seu favor. Deus não está ocupado para nos fazer felizes. Deus está muito ocupado, ele não vai conseguir me fazer feliz. Não, ele vai sim. Quando o nosso coração está cheio do Espírito Santo, quando a nossa vida está debaixo do controle do Senhor, ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. É o que está escrito na Bíblia. Mas veja, essa promessa não é para todos. Não é para todos. Não, pastor, mas está aí na Bíblia. Não é para todos, não. É somente para aqueles que amam a Deus. Não é? O versículo começa como? Aqueles que amam a Deus. Aqueles que formam parte do plano divino. Não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados. Sabe quem são chamados? São todos os que ouviram e permitiram que o Espírito Santo os convencesse do pecado. Todos são chamados. Agora, você não é obrigado a aceitar o chamado. Você não é obrigado. Assim como você não
como você não é obrigado, você também não vai ter essa promessa sobre a tua vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa é para aqueles que receberam a Jesus, para aqueles que têm a Cristo na sua vida, aqueles que caminham com o Senhor. Essas pessoas têm uma nova perspectiva. Essas pessoas têm uma nova mente. Lá em Romanos 12:1, a gente vê isso. Essas pessoas têm uma nova mente, têm uma nova perspectiva, têm uma vida nova. A verdade é isso. Quando você tem a Jesus, você tem uma vida nova. Essas pessoas confiam em Deus, não nos tesouros da vida, não nas coisas desse mundo. Elas procuram sua segurança no céu, não nas coisas da terra. Procuram nas coisas que são duradouras, nas coisas que são eternas. Tenha confiança. Tenha confiança na resposta de Deus para a sua vida. Nós temos um Deus que pode nos socorrer. Um Deus que está pronto para nos socorrer. Só depende de nós. Temos um Deus que está pronto a nos ajudar. Temos um Deus que deseja que sejamos felizes. Temos um Deus que faz as coisas para o nosso bem. Busque esse Deus. Busque a Deus, se aproxime dele em todas as áreas da sua vida. Ele é o socorro bem presente em todas as situações da tua vida e da minha vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que está conosco, um Deus que está em todas as situações. E sabemos, Senhor, que tudo coopera para o nosso bem, porque o Senhor quer o nosso bem. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, essas pessoas que ainda têm dúvida de que o Senhor está com eles, socorre agora, Pai. Ah, Senhor, que eles possam buscar o socorro em Ti, que eles possam entender, Senhor, e possam experimentar a Sua graça, a Sua ajuda, possam experimentar, Senhor, a Tua intervenção em suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, coloca a Tua mão. Coloca a Tua mão poderosa sobre cada um que nos ouve agora. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você precisa de uma oração, você pode entrar em contato conosco ou mandar o seu pedido de oração e a gente vai colocar aqui no nosso quadro de oração, né? Onde nós vamos orar. Nós oramos todos os dias por esses pedidos. Então, em nome de Jesus, que você e eu possamos entender que esse Deus é um Deus que responde oração, um Deus que está presente, um Deus que veio para nos socorrer a você e a mim, né? E você que não tem onde buscar o socorro, você não sabe quem pode te socorrer, mas você precisa de um socorro. Eu quero dizer que Deus quer te socorrer. Se você deseja o socorro de Deus na tua vida, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Somente Jesus pode nos socorrer junto a Deus. Somente Ele pode falar conosco. Ele te convida hoje para viver essa nova vida, para viver essa nova perspectiva. Venha como você está. Não importa, não espere amanhã, eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar. Não, venha como você está. Porque o Espírito Santo vai te orientar nesse processo de transformação. Se você quer fazer isso, feche os teus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, sabendo que só o Senhor é o meu socorro. sabendo que só o Senhor é o meu socorro. Socorro presente em todas as áreas da minha vida. Socorro presente em todas as áreas da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados agora. Perdoa, Senhor, os meus pecados agora. E eu quero, Senhor, receber, Senhor, das tuas promessas. E eu quero, Senhor, receber das tuas promessas. Toma minha vida nas tuas mãos e usa-me, Senhor, como tu queres.
Toma minha vida nas tuas mãos e usa-me como tu queres. Eu quero viver, Senhor, esse socorro presente de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero viver esse seu socorro de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu te convido a buscar uma igreja evangélica que fale desse poder, que fale desse socorro, que viva a palavra, uma igreja que esteja próxima da sua casa, ou esteja conosco aqui no nosso ministério digital. Você pode estar se conectando conosco e a gente vai estar junto, buscando esse socorro, buscando essa direção para a tua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Você que já tem a Jesus, mas não tem crido ou buscado o socorro de Deus. Na verdade, você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa voltar para os caminhos de Jesus, você precisa voltar a viver essa reconciliação, a viver esse socorro que só Deus tem para você. Não importa o que foi que aconteceu na tua vida, mas o Senhor quer você de volta. Volta para o Senhor agora. Se você quer fazer isso, feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem sido um Deus fiel na nossa vida, um Deus da reconciliação, um Deus do socorro. E agora, Senhor, eu peço por essa pessoa que nós estamos orando juntos, Pai, por cada uma delas que está orando conosco agora, Pai. Ah, Senhor, que eles possam voltar ao primeiro amor, que eles possam, Senhor, se reconciliar contigo, viver esse socorro que só o Senhor pode dar na vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, restaura o ministério de cada um deles, Pai. Restaura, Senhor, o chamado que o Senhor tem para cada um deles, Senhor. E que eles vivam, Senhor, não somente o socorro, mas eles vivam a graça, bênção e a unção que o Senhor tem para cada um deles. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que voltou para os caminhos do Senhor aí, você que se reconciliou com o Senhor, vem com a gente. Vem com a gente juntos para que a gente possa viver o melhor desse Deus na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Eu queria deixar com você somente mais um versículo que diz assim: o meu socorro vem do Senhor. É do Senhor que vem o meu socorro. Não é da minha conta bancária, não é das amizades que eu tenho, não é da minha força, do meu físico, do meu conhecimento, vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, obrigado por você ter estado com a gente até aqui e vamos junto, na próxima quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, estamos aí estudando as parábolas de Jesus, então estudo bíblico na quinta-feira em português e na sexta-feira em espanhol. Quer vir com a gente? Vem com a gente em português e espanhol e vamos junto aqui aprendendo espanhol e vamos que vamos, em nome de Jesus, porque Jesus está voltando. E ele está voltando e a gente tem que estar preparado. E a gente tem que estar ativo, porque água parada apodrece. Nós temos águas vivas na nossa vida, em nome de Jesus. Ok? Tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.